Interações ecológicas. Então, interações ecológicas, eu acho que o primeiro item importante aí para vocês lembrarem é o conceito. Tá? Então, vamos ao conceito aí. Relação de convivência de populações, pode ser populações da mesma espécie, pode ser populações de espécies diferentes. Tá? Lembrar que o conjunto de populações a gente chama de biocenose, ou seja, relações de convivência, né, entre populações de uma biocenose. Tá aí. Né? Isso é que é interações ecológicas. Né? Então, cuidado, muitas vezes pode acontecer, pessoal, pode acontecer do texto falar em simbiose, e aí vai o meu alerta, né? Então, simbiose, como está aparecendo para vocês, né? Quem fez, cunhou, né, esse termo foi o Heinrich Barre, e ele falou de simbiose, o viver junto, para casos que tenham sempre alguma reação. Então, reação positiva ou negativa. Então, por exemplo, beneficia a ambos, relações só positivas, é uma simbiose. Um ganha, o outro perde, é uma relação simbiótica. Ah, mas a simbiose não é só positivo. Não, pode ser positivo ou negativo. O que não é simbiose, aí já caiu, por exemplo, na URGS. Quais das interações, quais das relações ecológicas não são simbiose? É quando tem neutralidade. Eu não preciso viver junto, né? Porque um é neutro. É neutro. Então, né, não há necessidade de viver junto. Então, olha lá, ó, uma relação positiva 0 ou negativa 0 é, então, o caso de não simbiose. Quais são as relações positiva, neutra, negativa, neutra? Vamos botar aqui, ó. Esse é um caso de comensalismo. Comensalismo. Deixa eu tirar aqui essa imagem. Vamos lá. Comensalismo. Negativo e 0 é o caso quando uma espécie libera uma substância tóxica que prejudica a outra, mas ela não ganha benefício nenhum com esse malefício que está trazendo para os outros, liberando essa substância tóxica. Então é um caso do amensalismo. Amensalismo. Muito bem. Então, os dois não são simbiose. Não, olha lá, ó. Não são simbiose. Por favor, cuidado. Tá? Então, simbiose são interações ecológicas que de alguma maneira têm efeito positivo ou negativo. Tá? É isso que tu tem que guardar aí. Vamos ao próximo. Classificação e, primeiro, antes da classificação, por que interagir? Quais são os estímulos de interação? Alimento, qualidade de vida, coisas importantes para interagir. Abrigo, lembre que se abrigar não só contra os fatores do ambiente que podem ser danosos, mas a própria predação. Então a própria predação é uma forma que a gente pode se abrigar um ao outro. Proteção, transporte e dispersão. Então, uma espécie transportar a outra. Dispersão é o caso clássico aí dos vegetais em relação aos animais. Então, são todas interações
quais os estímulos para essas interações, né? Classificação, agora sim, né? Intra e inter. Cuidado, há uma diferença absurda, né? Intra, quando é intra, dentro da mesma, olha lá, ó, dentro da mesma o que, professor? Espécie. Agora, interespécies diferentes. Não é dentro da mesma, elas são espécies diferentes. Neste quadro, praticamente, tu tem o quê? Então, os dois conjuntos e todos os tipos de interações. Em azul estão as harmônicas, aquela que ninguém perde, tá? Em vermelho está pelo menos um perde, são as desarmônicas. Mas que tipo de classificação é essa harmônica e desarmônica? Quando tem benefício, ou seja, economia de energia, ou até ganho de energia, tu não gasta, ou tu tem ganho de energia, é harmônico, é positivo. Agora, se há necessidade de despender energia, ou até, né, ter um prejuízo que pode levar à morte, à desqualificação da vida, aí é desarmônica. Nesse caso, o prejuízo da espécie, então, é um caráter negativo. Intra, dentro da mesma espécie, populações de mesma espécie. Harmonia. Cuidado, tem que saber diferenciar uma colônia de uma sociedade, né? Colônia e sociedade. Vamos chamar a atenção a dois itens que tem que constar no teu resumo. Depois a gente vai explorar então colônia e sociedade. Vamos botar aqui, ó, já nesse quadro. Colônia. Fusão anatômica. Corpos estão fusionados. Isso é uma colônia. Corpos fusionados. Pode ou não ter divisão de tarefas, mas o que classifica a interação como colônia é a fusão anatômica. Sociedade. O que caracteriza toda sociedade tem que ter? É divisão de tarefas. Divisão de tarefas. Esta divisão de tarefas é o que caracteriza a sociedade. Então, tu tá aí com os dois principais pontos que tu tem que ver num texto, ou numa afirmativa, ou lembrar na hora de diferenciar colônia de sociedade. Tranquilo? Então vamos explorar aqui um pouquinho. Ó, colônia. Tá? Colônia, então, os indivíduos são fixos ou a um substrato, ou ao corpo um do outro. Aí é a fusão anatômica, né? Então, no substrato ou grudado um em relação ao outro, tá? Profunda interdependência fisiológica. Nós temos uma classificação para a colônia, então explorando o termo, né? Homotípicas, né? Ou homeomórficas, todos são iguais, têm o mesmo formato e via de regra estão presos a um substrato, tá? Todos desempenham tarefas semelhantes para a sobrevivência, não tem divisão de tarefas nesse caso. Cada um tem por si só, mas eles estão juntos a um substrato. Então é o caso de corais, bactérias, né?
protozoários, as cracas, os crustáceos, como essa foto que vocês têm aí, né? Neste caso, olha aqui, ó. Isso aqui é um crustáceo, hein, pessoal? Um crustáceo bentônico, tá? Vejam que o exoesqueleto de um praticamente é a continuidade do exoesqueleto do outro. Todos estão, né, juntos nesse substrato que é uma rocha, tá? Aí certamente banhada pela água oceânica, tá? Então, isto aí não é coral. Isto é um crustáceo, é um artrópode, só que é um artrópode fixo, tá? Ele, então, forma colônias homeomórficas, todos com a mesma forma. Agora, nós temos as colônias também heteromórficas, né, ou heterotípicas. Aí o corpo de um está grudado no corpo do outro e cada um tem uma função. Aqui tem divisão de tarefas. Veja, só aqui tem divisão de tarefas em colônias. Tá? Então aqui cada um tem um formato que já aponta qual é a sua função na colônia, né? Nítida divisão de trabalho. Olha aí, ó. É um quinidário. Então, ó, já vamos colocar qual é o filo, né? Já que o livro 2 é zoologia. Olha aqui, ó. Filo desses queridos aí é os quinidários. Quinidários. Isto aqui é um pólipo. Tá? Isso é um pólipo. Mas é uma colônia heteromórfica. Ó, aqui em cima, este cara, este outro, capturam um alimento. Esse rapazinho aqui só está especializado numa reprodução assexuada, né? Mas veja que existe um ducto, né, dos pólipos, um ligando-se aos outros. Então eles estão com uma união anatômica, uma fusão anatômica. Tá? Então, é uma colônia com divisão de tarefas heterotípica. Tá? Outro caso, aqui também é uma colônia de pólipos, é a famosa caravela, né? Famosa caravela. Então, vejam, pneumatóforo, gonozoide, dactilozoide, né? Todos esses três, né, são indivíduos diferentes com funções diferentes, né? Todos presos. Não dá nem para separar um do outro. Agora, sociedade sempre tem que ter o quê? Divisão de tarefas. O corpo de um nunca está grudado no corpo do outro. Os indivíduos têm mobilidade sem problema. Então, sociedade, divisão de tarefas, hierarquia, castas. Substâncias, né, via de regra, por exemplo, em insetos, substâncias voláteis une, né, dá cheiro, dá identidade a essa sociedade. Então, são chamados feromônios. Né? Então, abelhas, vespas, cupins, formigas, todos esses tipos de insetos, né, vão ter essa comunicação por esses produtos voláteis, os feromônios. Né? Então, temos uma independência física, mas temos uma dependência, né, coletiva, que cada um tem que ter a sua função bem cumprida, senão todos perdem. Tá? Polimorfismo, podemos ter até o que é esse polimorfismo? Na mesma espécie, na mesma sociedade, por exemplo, olha aqui, ó, esse camaradinho aqui, né, ou esse que está ao lado aqui, ó, tá? Vejam, são esses mesmos que estão ao redor mostrando as mandíbulas ali, ó. Quem são? Esses têm o papel de soldado, que a gente chama, a proteção, né? A proteção do ninho. Essa proteção do ninho é feita por esse tipo. Vejam que ele é muito maior. Enquanto essas mais clarinhas, né, um pouco mais clarinhas, né, estão fazendo o quê? Estão fazendo transporte, são as operárias. Né? Então, as operárias
fazem o transporte, enquanto esses maiores estão fazendo a proteção. Não que o soldado também às vezes não transporte um pouco, mas a principal missão dele é a proteção. Por isso que eles são mais avantajados. E nós temos operárias nessa sociedade que só trabalham aí. O que é isso? Eu levantei uma placa, né, de concreto e tinha um formigueiro, né, desse gênero aí, o gênero ata, que é cortadeira, né, e tinha uma cavidade ali onde era o que a gente chama de panela, né? O termo técnico a gente chama, no ninho, isso aí é uma panela, né? Essa panela é aonde as formigas, as operárias, estão levando as folhinhas, como vocês podem ver aqui, ó, vou salientar uma aqui, ó. Vejam que elas estão transportando, elas estão chegando de fora nessa direção, e aqui tá as folhinhas recém-cortadas, e aqui já está as folhas mais trituradas, ó. Tem uma operária ali triturando. Essa trituração é feita por operários que só ficam aqui dentro, né? Isso aqui é úmido, quente, né? E vocês veem que tem uma coisa esbranquiçada, né? As operárias tudo trabalhando ali, tem uma coisa esbranquiçada. O que é essa coisa esbranquiçada? Isto é fungo. Ou seja, elas, né, acabam defecando após comer fungos aí em cima dessas folhas recém-chegadas. Os esporos que passam pelo intestino da formiga, do fungo, crescem, né, sobre essas folhinhas e elas comem o fungo, elas se alimentam do fungo. Tá? Inclusive formigas mortas, como vocês podem ver aqui, ó, vou destacar nesse caso, ó, também vão fazer parte desse substrato que vai ser colonizado pelos fungos. E então elas vão comer os fungos e não as folhas. Interessante isso aí, né? Então, aí está uma sociedade muito interessante, né? Bom, mas temos coisas harmônicas, não só dentro da mesma espécie, mas inter entre espécies diferentes. Caso do mutualismo e protocooperação. Um é obrigatório, não há possibilidade das duas espécies sobreviver se não estiverem juntas. Naquele local. Pode ser que em outros locais, em outras condições ambientais, até sobrevivam. Mas naquele local, naquelas condições ambientais, só se estiverem juntas. Então eu estou dizendo que é uma interação ecológica obrigatória para a sobrevivência de ambos. Por exemplo, esta sociedade que todos conhecem, alguns sabem da fama, né, que eles têm de destruir madeira, realmente é o alimento, né, a celulose. Só que o cupim, né, tu tá vendo aí em cima, é o soldado, né, esse aqui é o soldado, esse aqui é uma operária, né, aqui também um soldado. Estes cupins, ele sozinho não tem fisiologia para destruir a celulose. No intestino dele habita um ser unicelular, um protozoário, a triconinfa, que é um flagelado, né? Tá aqui a foto em microscópio. É este o responsável pela digestão da celulose, né? É como as bactérias do nosso intestino. Muitas bactérias são as responsáveis, inclusive pela produção de vitaminas, como vocês já viram lá na parte de bioquímica, né? Então, a necessidade que nós temos que o nosso intestino tenham essas bactérias, porque vai ajudar na digestão e talvez até produzir algumas moléculas importantes para o nosso organismo, né? Então, contribuem para a nossa saúde. O desequilíbrio dessas bactérias é que pode causar até doenças, tá? Bueno, outro caso de mutualismo clássico, né, o líquen, tá? Então ele tem duas entidades, né? Uma entidade micobiontica e fotobiontica, né? A comunidade mico é fungo, biontica é os ascomicetos, que a gente vai estudar no livro 2 para tu, né? O que é ascomiceto? Calma, livro 2, tá?
Fotobiôntica é a comunidade de seres como algas unicelulares ou é o caso de cianobactérias, né, que fazem fotossíntese, né? Nessa fotossíntese, como tu pode ver aqui nessa foto também de microscópio, a fotossíntese das algas, né? A fotossíntese das algas vai liberar alimento, né? Biomoléculas. O excesso passa para os nossos amiguinhos fungos. Então, opa, saiu. Que passa para os fungos. Os fungos, por sua vez, dão proteção ao ambiente, dão água, eles armazenam, retiram água do ambiente e também sais. Então, os fungos estão beneficiando as algas para que o processo de fotossíntese e sobrevivência delas também seja adequado. Tá? Então, é uma relação de via dupla. Tá? Então, há benefício a ambos. Tá? Então, tu tá vendo aí o corpo praticamente são as hifas, o micélio do fungo, tá? Aqui os esporos, e por transparência tu tá vendo esse verde são as algas. Então, isso aí é um pedacinho de um líquen. Tá? Também existe a associação entre fungos, tá? Entre fungos, tá aqui essa parte, né, esbranquiçada, e raízes de vegetais. Quando existe essa associação, a gente chama de micorrizas. De novo, micofungo, risas, raízes. Qual é o benefício? Bueno, o fungo vai ampliar a área de absorção de água e de sais minerais. Tá? Era a importância lá no líquen. Tá? Agora, o vegetal, assim como as algas lá no líquen, vão produzir o quê? Alimento, biomoléculas. O excesso passa para os fungos. Tá? Então aí está o mutualismo. Tirou, a planta vai crescer com deficiências, não vai crescer como na associação quando ela está com os fungos, com as micorrizas. Então ela vai ficar de menor porte, talvez até não consiga germinar adequadamente. Tá? Outra associação que tu não pode esquecer é quando se fala em ciclo do nitrogênio. Lembra lá que a gente falou em mutualismo? Então, bactérias agora, fixadoras como as Rhizobium, gênero Rhizobium, se associam às células das leguminosas. Então, não esqueça, isso também é um mutualismo. Ó. De novo. Vou escrever e passa slide. Ó. Leguminosas e bactérias. Né? Aqui está a penetração pelos pelos absorventes da epiderme. Né? É uma epiderme que tem as extensões, essas células, então, para absorção. E é por aí que as bactérias vão infectar as células do córtex, que a gente chama. Essa área aqui a gente chama de córtex, né? Um parênquima. Tá? Lá, elas, escondidas do oxigênio, se multiplicam e conseguem fazer fixação do nitrogênio atmosférico, virando o que mesmo? Amônia. Passa para o sistema vascular e esta amônia mais tarde vai se transformar em aminoácidos, que vai se transformar em proteínas ou em bases nitrogenadas para formar ácidos nucleicos. Lembra a importância do nitrogênio. Tá? Protocooperação. Vivemos junto, ótimo. Nós dois ganhamos, nós dois nos beneficiamos, né, por estar junto. Mas é obrigatório? Não. A gente vive naquele local com aquelas condições separados. Tá?
Então, cuidado com isso. Aqui não é obrigatório. Neste caso, olhem aí o nosso amigo paguro, que é um crustáceo também, né? Então, o nosso amiguinho paguro, né, tem proteção aqui de quinidários, né? Isso aqui são as anêmonas do mar, tem aquelas células urticantes, né? Então, um está protegendo o outro. Ah, mas o que a anêmona do mar ganha com o paguro? O paguro transporta. Lembra que as anêmonas do mar são fixas, são predadoras. Então elas podem agora, em vez de ficar no mesmo lugar esperando as suas presas, elas podem ser transportadas para regiões diferentes. Podem viver separados? Óbvio, é óbvio que podem. Tá? Bom, opa. Ixi, que trapalheira, meu Deus. Aqui, esse aí é um slide muito importante. Então, vamos fazer coisas de ressaltar aqui. Vou ressaltar aqui, né? A quantidade imensa de termos ecológicos que a gente pode usar, né, nessa imagem. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo formigas, tá? Formigas aqui, formigas, e um outro inseto. Então tu tá vendo aqui uma sociedade, tá? E um outro inseto, né? Aqui não é uma sociedade, literalmente é um grupo, né, parasitando. Quem são esses? Esse é o famoso pulgão, né? Esse é o famoso pulgão. Então, o que está ocorrendo aqui entre o nosso amigo pulgão e o vegetal? Aqui tem um vegetal. O pulgão, por que ele está aqui, né, nesse vegetal? Porque ele está parasitando. Parasitando. É uma relação desarmônica, né? Então aqui nós temos nessa foto um parasitismo. Ele está sugando, ele está tirando do vegetal, né, parasitando seiva orgânica ou seiva elaborada, aquela seiva açucarada, né? Só que ele tem um problema. A seiva vem com tanta pressão, passa pelo tubo digestório, ele absorve um pouco, digere e absorve, mas ela passa com tanta quantidade de pressão que sai pelo ânus dele. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar uma bolinha, às vezes, de seiva, né, no ânus desses animaizinhos. E por que as formigas estão aí? Justamente interessado nessas bolotinhas açucaradas, né? Nesse famoso, desculpe a expressão, qualquer coisa, os mais jovens, por favor, agora podem botar os dedos no ouvido, né? Isso é o famoso cu doce, né? Esse é o famoso cu doce. Ou seja, tá saindo ali, ó, seiva orgânica, seiva açucarada. E a formiga está ali se aproveitando disso, né? Buena. Então, aonde tem essa espécie de formiga, ela vai estar cuidando, cuidando, exatamente, né? Ela está cuidando desses pulgões, protegendo eles. Então, se está protegendo eles, é uma interação. Se os pulgões não se incomodam com as formigas estarem ali, né, se aproveitando, né, do excesso de seiva no ânus, elas não se importam. Então estão quase alimentando as formigas. É uma protocooperação. Agora, vejam o que eu disse. Eles estão sempre juntos. Esta questão de viver junto é uma interação ecológica. Eles estão sempre juntos. Então a gente chama isso de sinfilia. Isso é denominado de sinfilia ou trofofilia.
biose. Trofo, alimento, uma comunidade que vive pelo alimento. Ou seja, estão se alimentando? Exato. Um está parasitando o vegetal e o outro está se aproveitando do excesso de comida e comendo. Né? Que tri, né? Bueno. Então, tem parasitismo, tem cifilia, mas além da proteção, as formigas transportam o pulgão para um outro vegetal, quando esse vegetal já não tem mais muita possibilidade de fornecer seiva. Então, o transporte de uma espécie por outra se chama de foresia. Isso é chamado de foresia. Transportar. Né? Ai, que bom que tu tá me transportando. É uma espécie de um Uber. Né? É um Uber. A formiga é um Uber desses pulgões. Né? Então, protege, transporta. O que ganha? Comida. Né? Então, é uma protocooperação. Podem viver separados? Podem, mas via de regra a gente vê eles juntos. Trofobiose ou sinfilia. O que o pulgão está fazendo em relação ao vegetal? Parasitismo. Aí tem aquele camarada, tem aquela menina que está muito por dentro da biologia, já sabe muita coisa do livro 2 e quer saber quais os vasos condutores de seiva orgânica. Opa! Mas então tá podendo. Olha aqui, ó. Vasos condutores, tecidos condutores de seiva orgânica. É o famoso floema. Olha lá, ó. Né? Os vasos liberianos, né? O floema. Já que tu tá por dentro de tudo. Olha aí a trofobiose, né? Ou seja, estão sempre juntos. Aqui no caso, né, tá fazendo a famosa foresia, ó, viver junto, né? Viver junto e aqui nesse momento está transportando, está fazendo uma foresia. Na foresia. Polinização é uma protocooperação, às vezes até pode chegar a mutualismo, né? Limpar, um animal limpar o outro, os parasitas do outro, é uma protocooperação, né? Ó, um gavião, né, carrapateiro tirando os parasitas aqui de uma capivara, né? Opa! Bah, que bacana, esse aí eu adoro, né? Crocodilo do Nilo e aquele pássaro que eu não sei mais que é chamado pássaro palito, né? Pluvianus aegyptius. Né? Pessoal, esta foto é falsa ou é uma mentira. Isso aqui é uma montagem de duas fotos. Né? Isto aqui é fake news, como estão agora acostumados a ter expressões norte-americanas ou estadunidenses. Né? Nunca, se tu pegar o nome dessas duas espécies, olhar na internet, elas nunca têm essa interação. Ah, mas tem vestibular que diz. Por isso está aí no livro. Né? Mas biologicamente não existe essa interação de protocooperação do pássaro palito e o crocodilo. Não é jacaré, é crocodilo. Jacaré temos aqui na América do Sul, né? Lá na África, lá nos Estados Unidos, nós temos crocodilos, certo? Muito bem, então tá aí uma notícia boa para vocês passarem hoje. Né? Interharmônicas ainda, mas aí já vai ressaltar alguma coisa. Por favor, ressalte. Eu vou trocar a minha canetinha aqui, porque essa canetinha não vai aparecer nada. Olha aqui, ó. Ó. O que eu vou ressaltar aqui, ó? Não é simbiose. Não é simbiose. O comensalismo propriamente dito é uma relação que envolve restos, né, de alimento. Né? Co é junto
mensal, mesa. Tu come a minha mesa, te vale que tem muita comida, está comendo a minha mesa. Foresia é uma espécie de conceito derivado do comensalismo, a gente chama comensal de transporte, como eu falei para vocês, o caso da amiga formiga em relação àquele afídio ou pulgão, né? Inquilinismo, morar no corpo de outro, né? E isso é casos, então, de não simbiose. Por quê? Todos os três envolvem uma ação neutra de um dos envolvidos. O outro ganha, tem benefício, mas tem um que é neutro em todos esses três casos, né? Facilitação, depois a gente comenta um pouquinho mais, tá? Então, olha aí, ó. Nesse caso, o que essa vaca está aqui tentando, né, pegar carona no búfalo? Não, ela está esperando o búfalo, né, caminhar ou pastar e saltar os insetos que estão aí na grama, no pasto, e ela vai pegar justamente estes bichinhos. Está se aproveitando, né? Então é um comensalismo, é uma questão alimentar, né? Pedindo carona. Quem pede carona? Foresia. Por exemplo, o peixe piloto ou rêmora e essa arraia. Está pedindo carona, tá? Tá pedindo carona. Olha aí, ó, no tubarão, tá? Mas no tubarão, esse peixe é tão especializado. No tubarão ou na arraia, pode acontecer o quê? Que a rêmora, além de pedir carona, tá vendo um petisco ali, ó, um parasitazinho, né, ali na superfície, e ela tem uma adaptação da sua mandíbula que, sem se desgrudar, ela pode comer esse parasita. Nesse momento, se ela estiver comendo o parasita da arraia, do tubarão ou de qualquer outro animal, aí é uma protocooperação. Se ela só está pedindo carona, foresia, né? Ou seja, está sendo transportada, né? Inquilinismo, clássico entre os animais, né? Um equinoderma e um peixe, né? Um peixe ósseo muito fininho, chamado do gênero Phyreastes ou peixe-agulha, né? O Phyreastes vai pegar um canal que fica aberto, que é o do ânus, dos holotúrios, dos pepinos do mar, né? Que é um equinoderma, e entra quando ele se sentir ameaçado por algum predador. Então, baita esperto, né? Viu que esse holotúrio tem uma camuflagem boa, tem um buraquinho ali do ânus que não se fecha, ele é muito fininho e Phyreastes lá fica, né, na caverninha que seria o intestino do pepino do mar. Mas os vegetais também podem se abrigar uns sobre os outros sem parasitar. Aqui não está havendo uma ação parasítica. Só está pedindo abrigo para ter iluminação suficiente para sua sobrevivência. É uma adaptação muito interessante dos vegetais. É o caso das orquídeas e das bromélias. Vivem sobre os outros sem parasitar, né? É uma espécie de inquilinismo. Neste caso, como é vegetal, eu chamo de epifitismo. Epife, ó. Epi, sobre. Fitismo, relativo a vegetal. Eita, porqueira. Aí que eu acabei. Aí que eu tirei o microfone de vocês. Vegetal, né? Então não vou escrever ali em cima, senão eu tenho que estar tirando a... Mas é vegetal, tá? Facilitação. Opa! Facilitação é positivo, né? Por quê? Na verdade, esse junco, por exemplo, que é um exemplo, né? O junco é um vegetal que gosta muito daquela situação do solo à beira-mar, né? Aquela areia que fica empapada com a água do mar, né? Esse junco, no caso, se descobriu o quê? Que ele é um agente facilitador de condições ambientais que, quando ele não está, podem inibir a ocupação por outros vegetais. Então, esse junco negro, essa área onde tem
esta influência oceânica nas areias ali da beira-mar, chamado de marismas. No caso, foi descoberto essa relação lá na Nova Inglaterra. Tá? Esta espécie de juncos, né, o Juncus gerardi, ele faz o quê? A sua população evita que a água evapore com a radiação solar na beira da praia, lembra que é bem intensa, e concentre demais sais da própria água do mar no solo. Isso poderia prejudicar a ocupação de outros vegetais e até dele mesmo. E outro benefício, outra facilidade aonde ele existe, vai fazer com que a quantidade de oxigênio preso no substrato, na areia, fique maior. Impede que o oxigênio saia. Então, lembre que as raízes dos vegetais, elas respiram. Então, ter oxigênio no solo é benéfico. Veja neste quadro, aqui está uma foto, né, lá na Nova Inglaterra, de uma área ocupada por esse junco, né? Tá aqui os detalhes desse junco, é uma angiosperma, tá? Olha que interessante esse quadro aqui, ó. Uma área que não temos a presença desse agente facilitador. Olha a quantidade de espécies vegetais associadas. Poucas. Aonde eu tenho a presença do junco, olha a quantidade de espécies. Então ele facilita a vida para os outros, não tirando água excessivamente, diluindo mais os sais e não permitindo a retirada de oxigênio desse substrato que é úmido demais, banhado pela água do mar. Tá? Então é um agente de facilitação. Tá? Muito interessante essa questão, essa interação. Né? Ele facilita a vida para que os outros habitem. Desarmônico. Perde-se. Essa ação é uma ação de desespero, de estresse. Né? Veja, um crocodilo comendo um crocodilo mais jovem. Se isso acontecesse como rotina, não teríamos mais crocodilo. Então deve ter faltado presas, deve ter tido uma superpopulação, né? Então isso causa estresse. E os mais velhos podem devorar os mais jovens. Tá? Então, um canibalismo é algo, é um acidente, é uma ação, é uma interação previsível, principalmente com o aumento de densidade. Previsível, por exemplo, no final da vida reprodutiva de alguns insetos, de alguns também aracnídeos. Tá? Agora, a competição, ela é notória nas populações. Por que ela é notória nas populações? Bom, os indivíduos querem os mesmos recursos, querem se reproduzir na mesma hora. Às vezes os machos rivalizam-se para ter um território de reprodução. Muitas vezes a densidade aumentada de uma população, todo mundo quer comer, pode também aumentar a agressividade. Então, é um caso de competição intraespecífica. Tá? Mas existe casos de competição, e é isso que tu tem que cuidar aí no teu livro, ou na hora de fazer um resumo, a competição tem intra e tem inter. Né? Espécies diferentes também competem, principalmente se tiverem os mesmos hábitos de vida, por exemplo, alimentar. Buscar os mesmos recursos alimentares no mesmo lugar da briga. Tá? O amensalismo é outro caso que não é, tá? Então vou já alertar aqui, ó, não é um caso, tá, de simbiose. Ó, não é simbiose. De novo, por quê? Um é neutro, ou seja, a presença dele ou a ausência dele ali, então não é viver junto. Né? Ele pode não estar ali. Né? Não há necessidade dele estar ali. Tá? Eventualmente pode estar. Tá? Então, competição primeiro. Ó,
O mesmo recurso, espécies diferentes, né? Então, nós queremos o mesmo recurso alimentar, né? E para espécies diferentes. Como só tem um recurso, é óbvio que vai haver competição. Posso evitar isso? Ou posso agravar essa situação? Sim, posso agravar. De que maneira que eu posso agravar essa situação? É quando, de novo, recursos limitados no mesmo ambiente, duas espécies têm a necessidade daquele recurso. Uma delas, às vezes, é expulsa ou é exterminada daquele local. A gente chama isso de exclusão competitiva. Exclusão competitiva. Ou princípio de Gauss. Como é que ele descobriu isso aí? Lembrem, tem muitas questões que aparecem esses seres aí, né? O que é isso aí? São protozoários. Ó, são duas espécies que ele criou em locais diferentes, ó, em culturas, primeiro, culturas isoladas, ó. Duas espécies, Paramecium aurelia, é um protozoário, outro, né, do mesmo gênero, só que Caudatum, tá? Ele acompanhou por dias como era o crescimento populacional naquele local, daquela cultura. Então, vejam, chegou a um ponto lá, né, de 100 indivíduos, vamos pensar em indivíduos, né, que foi o máximo de população que foi atingido lá, né, próximo do 6º dia. Do Caudatum, o máximo que se atingiu lá, 60 indivíduos. Quando que chegou? Também próximo lá do 6º dia. Muito bem. Então, então a exploração de recurso num espaço de um aquário igual ao outro, quem consegue habitar mais é o Aurélia. Ele colocou junto. Eu quero ver essa gente junto. Olha o que aconteceu. Tá? Lá pelo 6º dia, nenhum dos dois atingiu o seu máximo, ó, como em separado. O que aconteceu? Já no 6º dia, tu tinha um decréscimo, né, praticamente o máximo de população que o nosso amigo Caudata conseguiu, né? Enquanto o outro continuava crescendo. E aí houve a extinção no aquário do Caudatum. Por quê? Eles tinham as mesmas necessidades, estavam no mesmo hábitat. Nichos ecológicos sobrepostos, necessidades, modos de vida. No mesmo habitat, exclusão competitiva. Alguém tem que sair ou morre. Né? Justamente, então, quem é que saiu? Caudatum, Paramecium Caudatum. Quem é que sobreviveu? Aurélia, dominou o ambiente. Né? Isso pode gerar, então, um problema clássico, por exemplo, quando tu introduz espécimes exóticas em ecossistemas diferentes. Pode acontecer isso. Exclusão competitiva. A espécie exótica pode proliferar muito, requerer muitos recursos e os outros acabam morrendo de fome ou tem que mudar do local. Tá? Bom, posso evitar? Posso. Partição de recursos. O que é a partição de recursos? Na verdade, a partição de recursos é tu tentar, tipo assim, ó, quem sabe tu come outra hora. Tu quer comer a mesma coisa que eu. Come outra hora, eu como uma hora, tu come na outra, e nós podemos viver do mesmo lugar. Ou, quem sabe, se nós estamos na mesma árvore, em vez de todos comer na mesma altitude da árvore, vamos em lugares diferentes da árvore buscar alimento. É o que acontece neste caso aqui, ó. Essas lagartixas, lá na República Dominicana, vivem na mesma mata, normalmente habitam árvores. Qual é que é o alimento, o recurso que elas querem? Insetos. Mas, em vez de todas estarem no chão, ou todas estarem no tronco, ou na folhagem, cada uma está numa área. Então, eles têm pequenas diferenças no nicho ecológico. Habitam o mesmo lugar, comem os mesmos insetos, só que aonde eles estão fazendo isso é um pouquinho diferente, né? Um pouquinho alterado. Então, a gente chama de partição de recursos. Amensalismo. Amensalismo.
uma espécie libera toxina do seu metabolismo para o ambiente. Quando essa espécie se multiplica muito, fica muito densa, né? A densidade da espécie é grande no local, óbvio que a densidade de toxina também é muito grande, levando os outros, né, componentes da biocenose, as outras populações, à morte. É o caso da maré vermelha, causado por essa alga unicelular, né, do tipo, né, dinoflagelada, né, ela tem um flagelo aqui, é a espécie, né, dentro desse grupo das dinoflageladas pirrofitas. Né? Então, quando a água recebe alguns nutrientes e tem uma temperatura um pouco mais elevada, elas se multiplicam, muita toxina fica dissolvida na água, mata peixes e pode matar até animais em solo. Tá? O que ela ganhou com isso? Nada. Aquilo era um produto natural do metabolismo dela. Ela não está, de alguma maneira, ganhando um benefício por matar alguém, não está competindo em coisa nenhuma. Tá? Então, é uma relação zero negativa. Tá? Então, é das poucas relações que nós temos zero, neutra, né? A pirrofita não ganha nada, mas todas as outras populações perdem, porque são mortas ou têm problemas de saúde pela presença dessa toxina. Né? Agora, para encerrar, cuidado, porque antibiose também existe a liberação de toxina. Mas a antibiose é um caso positivo negativo. Por quê? Essa substância é uma estratégia, essa alelopatia, né? Ou seja, produzir uma substância como um fungo, né? Produz, por exemplo, ações antibióticas, né? Libera no substrato antibióticos, é produto do seu metabolismo? Sim. Ele não ganha nada com isso? Lógico que ganha. Esta região aqui, ó, que está concentrado o antibiótico, não deixa as bactérias colonizarem essa região. Então as bactérias vão morrer, né, se ocuparem essa área de alimentação. Como tem um substrato que serve para fungos e bactérias, só fungos estão ganhando vantagem porque estão liberando aquela substância, fazendo uma demarcação de uma área só para eles comerem. Então, antibiose, cuidado. Olha lá, ó. É positivo para quem libera a substância alelopática e negativo para aquele que quer competir. Tá? Então, neste caso,